sempre tereis o pobre convosco, mas a mim nem sempre tereis. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Os principais dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele, muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Aqui nós vemos falar que Jesus estava na casa de Lázaro, né? E nós sabemos que Lázaro era amigo muito próximo de Jesus. E ali já se fala aqui também que Jesus operou o milagre da ressuscitação na vida de Lázaro, né? Amém. Nós vemos também aqui 3 situações: a ressuscitação de Lázaro, a adoração de Maria, né, aos pés do Senhor, e o inimigo no meio dessas 2 situações querendo atrapalhar que Jesus seja exaltado pelo que ele realizou. Lázaro estava com Jesus, foi ressuscitado, a multidão estava ali para ver Jesus, mas também para ver se era verdade o que tinha acontecido, se Lázaro realmente tinha ressuscitado dos mortos, conforme todo o povo estava falando. E nesse alvoroço, nesse tumulto de pessoas, nós vemos ali uma pessoa totalmente grata a ele, a Jesus, por ter trazido o seu filho, o seu irmão de volta após 4 dias de morto. Não é? A nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes nós temos sonhos, temos projetos que já estão mortos, estão sepultados e enterrados há não sabe-se quanto tempo. Mas quando nós entregamos para o Senhor cuidar, para o Senhor começar a direcionar esses projetos, quando a nossa fé ela entra em ação e nós cremos que Jesus pode fazer uma mudança, pode fazer uma transformação, e ali entregamos, nós verdadeiramente vemos a ressuscitação dos nossos sonhos. Nós vemos realmente que aquilo que parecia impossível para mim e para você, aquilo que a gente já tinha esquecido lá dentro das gavetas, nas caixas de sapato, no baú, já estava sendo restaurado novamente quando você entrega nas mãos do Senhor. Lázaro estava 4 dias de enterrado. Imagina um ser humano, eu ou você, ou um parente nosso, 4 dias debaixo da terra. Aqui se fala que Lázaro está lá, era o túmulo, era por pedra. Mas hoje no nosso mundo nós somos enterrados, você sabe. Imagina você participar do enterro, de um velório, ver a pessoa dentro do caixão, ver ela ali totalmente já fria, totalmente pálida, sem o Espírito de Deus habitando nela, só a carne se preparando para voltar ao pó. Ali sendo colocado naquele caixão, passando-se as horas diante da tristeza, diante do choro da família, ela é enterrada, ela é sepultada, é jogado terras por cima delas, muitas terras, e 4 dias se passa debaixo daquele buraco, aonde não tem poder de respirar nem nada. E aí, de repente, você encontra um homem que fala, que tem o poder da vida e da morte, e para provar a isso, para provar a muitos que estavam ali, os descrentes, os fariseus, aqueles que não queriam aceitar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, como muitos do mundo hoje também não querem aceitar que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para trazer a morte eterna, não é? Para trazer a morte, não, para trazer a vida eterna, para ressuscitar a gente daquele período de sofrimento, daquele período de morte, né? Morte espiritual. E quantos não estão mortos hoje neste mundo? Quantos não estão sofrendo hoje? Quantos já enterraram os seus sonhos, estão sepultados? E você vê que existe alguém que veio a este mundo para trazer uma nova luz, a trazer uma esperança para aquele que está caído, para aquele que está abatido, que ele possa olhar e falar, realmente ele é o Filho de Deus e ele pode mudar toda a história. E dentro disso,
está ali dentro do caixão, debaixo da terra. Chega o homem e fala, tira tudo essa terra, abre esse túmulo novamente, abre essa sepultura, porque o que está morto vai viver, o que está morto, o que está enterrado, vai ressuscitar, vai ter uma nova chance para mostrar que eu sou Deus da vida dele. Então, da mesma forma, imagina você, quem não tem um parente que já foi enterrado? Eu mesmo tenho meu pai. Eu queria realmente que Jesus, aqui nesse instante, na hora da morte, 4 dias depois, abrir ali a sepultura e resgatar meu pai daquele buraco que ele estava ali, dar uma nova oportunidade para ele, uma nova chance para ele se levantar, como Lázaro teve uma nova chance, uma nova vida. Porque ele era amigo de Jesus, Jesus estava com ele, Jesus caminhava com ele, é como se fossem irmãos, assim como Jesus caminha comigo e com você a todo instante. Nós temos que confiar no Senhor, acreditar que Ele tem poder para mudar nossas vidas e para transformar. E nós vemos aqui Maria, diante dessa gratidão, diante desse amor tão grande por Jesus, por ter trazido o irmão dela novamente, ela vai ali e pega o seu melhor, a coisa mais preciosa que ela tinha, a humildade dela, o que ela tinha de melhor para entregar para o Senhor, para dizer, Senhor, eu sou grato, muito obrigada por ter ressuscitado, por ter trazido nova vida para o meu irmão. O que eu tenho de melhor é esse perfume, Senhor. Ele é caro, ele é valioso, mas para mim ele é a única coisa que eu posso dar para o Senhor. Nós temos o poder de dar muitas coisas para Jesus, o nosso coração, a nossa dedicação, não é? E muitas vezes nós não queremos dar. E ela abriu mão do eu dela, daquele perfume, porque era caro, ela podia fazer dinheiro com aquilo, como o próprio Judas veio e fala, para que derramar os pés de Jesus, querendo desvalorizar Jesus, querendo desvalorizar o milagre que Jesus tinha feito, querendo colocar ele como um homem normal, que ele não era merecedor de toda aquela adoração, ele não era merecedor de ser derramado o mais puro nardo, o mais precioso, o mais caro, o mais valioso aos pés dele, porque o que ele fez, a ressuscitação do irmão dela, não era nada perante Judas. Mas o inimigo age dessa mesma forma. Quando Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida, quando Ele está fazendo a obra na minha vida e na tua vida, vem o inimigo furioso, que está vendo, que está tendo mudanças, que está tendo coisas novas acontecendo, ele vem e quer derramar um balde de água fria para que a gente possa esmorecer na caminhada. Queria tirar essa gratidão que era devida ao Senhor. O Senhor mereceria muito mais que muitos perfumes de puro nardo, e a coisa era o que ela tinha. Ela joga, lava e seca os pés do Senhor, os seus cabelos, passa ali. Será que nós faríamos a mesma coisa? Será que nós faríamos isso na gratidão? Eu creio que não, porque o Senhor derrama bênção todos os dias das nossas vidas, todos os momentos da nossa vida, e nós somos gratos a Ele. De que forma? Indo para o shopping, indo para a rua, indo para a casa de amigos, menos vindo na presença dEle, se render aos pés dEle em humildade, como Maria fez, e derramar o nosso melhor ali. Deus não está pedindo, Jesus não está pedindo o nosso melhor perfume em espécie. Nosso melhor perfume é a adoração, o nosso melhor perfume é a comunhão, o nosso melhor perfume é a gratidão por o Senhor nos dar vida, por Ele ter morrido na cruz do Calvário, por Ele ter sofrido ali por mim e por você. A nossa melhor gratidão é adorarmos Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, e dizer que Ele é Deus. Dizer muito obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo que Tu tens me feito. Eu quero fazer o melhor para você. Qual é o meu melhor? Eu quero tocar o melhor instrumento de uma forma especial para Ti, Senhor. Pode ser o órgão mais simples, pode ser o teclado mais simples, mas eu vou colocar o meu amor nisso por Ti e vai sair uma obra maravilhosa. Eu vou tocar a minha guitarra, pode ser humilde, pode ser não ser a mais cara, mas eu vou fazer o meu melhor, e dentro desse meu melhor vai sair um perfume mais agradável, um som mais afinado para entregar ao Senhor. Eu tenho, Senhor, não sei tocar instrumento, mas eu tenho a minha voz para Te adorar, então eu vou abrir a minha boca, eu vou deixar
que venha fluir do meu espírito esse amor que eu tenho por ti, para que ele possa atingir as hostes celestiais. É isso que o Senhor quer de nós, somente isso. A multidão estava ali, aquele monte de gente querendo ver Jesus, parecendo como se fosse um espetáculo, mas Jesus não quer espetáculo. Jesus não quer a casa cheia de gente de coração duro, só que veio só por olhar, que só veio de curiosidade. Não, Jesus quer pessoas, uma casa cheia, mas de corações aquebrantados à presença dele. Pessoas que realmente querem ter um compromisso com Ele, pessoas realmente que querem ter uma intimidade com Ele, pessoas que querem respirar esse perfume junto com Ele. E é por isso que eu estou aqui e você está aqui essa noite. Porque Jesus quer fazer uma mudança na nossa vida, quer transformar a nossa vida, quer ressuscitar os nossos sonhos. E nós temos que ser gratos a Ele por tudo isso que Ele faz. Ele fala... Jesus está todo instante, ele viu o que Judas falou para aquela Maria. Maria deve ter ficado constrangida ali na hora que ela se prostrou aos pés dele e derramou o perfume. Ela deve ter ficado constrangida. Mas Jesus, que é o defensor dos fracos e oprimidos, estava ali também para defender Maria. Deixar ela fazer isso porque ela já está perfumando o dia da minha morte. Está perfumando. Vocês terão sempre os pobres junto de vocês. Pobres de espírito, pobres de alma, não é? Pobres financeiramente também. Sempre existirá. Mas Jesus, Ele dá a oportunidade da gente conhecer Ele a todo instante. Mas vai chegar um momento que não terá mais esse momento para você conhecer. Então a gente vem aproveitar isso, irmãos. Não arrumar assim, coisas para nos entristecer, afastar da presença dele, não ficar ouvindo o que o mundo fala. Ouça o que Jesus fala. Jesus quer realmente que nós sejamos um povo abençoado, que a gente venha realmente entrar no céu, que a gente venha estar com Ele lá no dia do julgamento, depois que passar tudo. O Senhor vai se agraciar de eu e você estar lá. Então, enquanto estivermos aqui, vamos fazer o nosso melhor para o Senhor. E nessa noite o Senhor quer abençoar a minha vida e a tua vida. Ele não está pedindo nada. O único sacrifício é que você venha adorá-lo. E às vezes o inimigo planta situações na nossa mente, na nossa cabeça, que nos faz afastar da presença do Senhor. Quando voltamos, estamos mais destruídos do que quando Jesus estendeu a mão e nos trouxe pela primeira vez. Então que a gente venha a vigiar nessas circunstâncias. Como eu estou entrando na presença do Senhor? Como eu quero fazer o melhor para Ele, se muitas vezes eu deixo a minha carne prevalecer, as minhas vontades prevalecer, a minha raiva prevalecer, o meu ódio? Tudo isso Jesus não se agrada e Ele não recebe. Por mais que você esteja fazendo o melhor, Jesus não se agrada, porque o que você veio fazer, você não veio fazer com a alma, com o coração, com o espírito. Você pode ter saído do lugar onde você está com essa intenção, mas talvez no caminhar de lá para cá, aonde você veio, até chegar aonde Jesus estava, eu falo, muitas coisas aconteceram no caminho. E quando você chega na presença do Senhor, você não é mais o mesmo. O mesmo desejo que você saiu da sua casa, ou do seu lugar, do seu trabalho, com a essência de querer fazer o melhor para Ele, as pedras que você encontrou no caminho, as situações que Judas implantou no caminho, você estava vindo, pode ter tirado, né, a essência do brilho, do espírito de adorador. Então que a gente venha chegar na casa do Senhor, venha se prostrar aos pés do Senhor, venha orar, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, venha pedir para o Senhor santificar as nossas vestes, antes de fazer algo para o Senhor, porque a gente vem cheio de fagulhas do mal, cheio de coisas do mundo, e a casa do Senhor, a presença do Senhor, ela é pura, ela é preciosa, ela é divina. Então que a gente venha sempre, irmãos, sondar
nunca vir na casa do Senhor de qualquer jeito. Né? A gente vem a limpar. É como se você está trabalhando o dia todo, fazendo uma faxina terrível. E está cheirando CC, não é? Cabelo espenteado, tá duro de pó e tal. E você vai, de repente, num lugar especial. Você não vai, você vai entrar no banheiro, você vai tomar um banho, passar um creme no cabelo, né? Pôr sua melhor roupa. Para que aquela aparência antiga que você estava tendo lá, você esqueça dela e viva uma nova vida, não é? Uma vida toda arrumada, bonita, aparência externa. Mas e a interna? Como está? A externa eu posso mudar, mas e a interna? Só Jesus consegue ver. E só Ele pode mudar. Você não pode mudar, mas Jesus pode. Por isso que você tem que estar na presença dEle, para que Ele possa mudar tudo isso. Você vê aqui Marta correndo, servindo a todos. Nós vemos uma passagem anterior que na mesma situação, Jesus chega na casa de Lázaro e Marta quer fazer o melhor banquete para o Senhor. E nesse fazer o melhor banquete, ela esquece que a principal peça do banquete é o Senhor. Todas as vezes nós queremos fazer muitas coisas para que as pessoas vejam, não é? Mas o principal é você ter no coração vontade de fazer para o Senhor. Porque o que você faz para o Senhor, muitas pessoas não vão ver. Porque está escondido. É um tesouro precioso. Mas aquele que tem o poder de olhar a parte espiritual está vendo a nobreza do seu trabalho. Então você não venha fazer coisas para que o mundo veja, mas você venha fazer coisas para que o Senhor veja. Porque esse é o principal foco. Porque no dia do resgate, no dia da salvação, o mundo não vai se lembrar das obras que você fez, porque elas já se passaram. Mas Jesus, que cuida da sua vida, que veio para mudar a sua história, que entregou a vida dele por ti, e que conhece a tua essência, conhece o seu nascer e o seu deitar, ele sabe tudo o que você fez no espiritual. E você vai receber essa coroa de acordo com o que você fez no espiritual. No material você não receberá nada. No material ficará tudo aqui, como o próprio Martiano falou. Mas no espiritual, a sua coroa está sendo preparada. Por isso você tem que fazer sempre o melhor. Derramar o seu melhor perfume, o puro nardo aos pés do Senhor. Todas as vezes que estiver na casa dele. Fazer o melhor. Nunca esquecer que você está fazendo para o Senhor. E se é para o Senhor, o primeiro passo é se santificar. O primeiro passo é se render, é se arrepender. Então, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros. Peça para o Senhor santificar as tuas vestes antes de você fazer qualquer coisa, seja para limpar o chão. Mas você está fazendo para o Senhor, não é para o homem. Para o homem você não precisa fazer nada. Você pega a vassoura, varre, está tranquilo. Para o Senhor, não. Antes de fazer a limpeza terrena, você tem que pedir para o Senhor fazer a limpeza espiritual. Essa é a principal. E é para isso que ele veio, para fazer a limpeza espiritual de cada um de nós. Tirar as tristezas, tirar os medos, tirar os fracassos, tirar as podridões que o inimigo lança na nossa vida, deixarmos limpos, né, como uma joia rara, preciosa, o mais puro linho, totalmente puro, lapidado, como um diamante. É isso que o Senhor veio fazer na minha vida e na tua vida. E essa noite Ele está aqui exatamente por isso para falar para você. Não importa o que aconteceu, não importa se os seus projetos estão enterrados, se você já se sente um perdido, se você se sente como se estivesse enterrado em tantos problemas, em tantas dificuldades, não importa quanto tempo faz que os seus projetos estão enterrados, Ele está aqui hoje para ressuscitar, amém? Para tirar essa pedra, como tirou da pedra de Lázaro, tirar e falou, venha, uma nova vida, uma nova história, te dando a chance para você conhecer quem eu sou realmente. E é esse Jesus que está aqui essa noite. E você quer conhecer Jesus verdadeiramente? Você quer realmente que os seus projetos, os seus sonhos sejam ressuscitados? Vamos colocar de pé.
Vamos colocar a presença do Senhor, amém? Mas as pessoas do mundo é igual Tomé, sempre querem ver para crer. Sempre querem tocar em algo, sempre querem ver. Não acreditam com a fé, com os olhos espirituais. E talvez por isso Jesus precisa de mim e de você. Para que olhem para você, para o que você era, para o que você está sendo agora e para o que você vai ser no futuro. Porque você caminhará, continuará caminhando com o Senhor para ver lá no futuro a grande obra que o Senhor realizou na sua vida e na minha. Amém? Amém. E através disso, vou falar, realmente Ele escolheu o caminho certo, que era com o Senhor. Amém? Amém. E assim nós agradecemos a oportunidade por essa noite, por essa palavra, que a gente venha tomar posse. Feche seus olhos, vamos orar.